Olá pessoal, engenheiro Thiago. Continuando o nosso curso no módulo compras, a gente já viu então a parte de requisições. Vamos entrar em cotação e IAF, tá? Então lá no começo eu falei que a cotação não é obrigatória. Então eu vou começar mostrando que a cotação não é obrigatória, tá ok? Então como que se faço? No caso aqui, eu já tinha feito três cotações, onde eu tinha duas de cimento e uma de alguns outros itens. Eu vou fazer uma F dessa requisição 1, onde eu não compro todos os itens dela, eu compro apenas uma parte, porque eu quero cancelar o restante para a gente ver se isso daqui fica atendido ou não, ok? Então, autorização de fornecimento, cadastro, fazer uma nova, novo, escolha a minha obra, dei a dica que aquele momento 1.2019, tab espaço. Aí eu já vou colocar aqui qual é o endereço da entrega, o da obra, o do cliente ou da empresa? O da obra. Quem vai pagar essa, para quem a nota fiscal e o boleto vai ser emitido? Para o meu cliente ou para minha empresa? Para minha empresa, tá? Ou para o meu cliente, tá? Então aqui está meu nome aqui, ok? Quem é o fornecedor? Vou pesquisar um fornecedor. Ele precisa estar pré-cadastrado no sistema. Aqui, ó, tá marcado como qualificados, tá? Se qualificados eu vou explicar na sequência por que que vem marcado e por que que não apareceu ninguém, entendeu? Tá? Então, qualificados é do sistema de qualidade. Eu vou escolher um fornecedor qualquer aqui, só para a gente continuar. Mas caso não tenha fornecedor, tem que cadastrar ele, tá? Então tem que vir aqui no cadastro aqui, e incluir um novo fornecedor aqui no engenharia ou, tá? Por enquanto não tem, mas isso hoje é novembro, provavelmente dia virando dezembro aqui, vai ter essa opção aqui também, cadastro, fornecedor e cliente aqui também, tá? Então já estou antecipando algo que vai acontecer, então você vai ter os dois lugares para poder cadastrar um fornecedor, ok? Outra dica interessante é se você precisar usar duas telas do Evolve, porque ele só usa uma por vez, né? No Google Chrome você abre a nova guia anônima, que é apertando Ctrl Shift N, e aí você pode abrir um segundo Evop e trabalhar com dois. Se você quiser trabalhar com três, quatro, aí você teria que instalar o Mozilla Firefox. Aí você abre uma guia no Mozilla, uma guia anônima no Mozilla, uma guia normal no Chrome e uma guia anônima no Chrome. E você teria aí quatro opções de tela simultaneamente, entendeu? Tá, aqui deu errado porque na verdade eu tentei acessar o IP errado. Que na verdade é esse aqui. Só um pouquinho, pessoal. Localhost 2.8080 para Revop. Ok? Então tá aqui, ó. Então eu consigo logar aqui também. Deixa eu terminar essa busca. E aí eu entro. Então eu consigo operar, eu consigo cadastrar um insumo nessa janela e já na outra já poder escolher ele, por exemplo, numa requisição. Eu consigo, quando tiver o cadastro fornecedor, também fazer a mesma coisa, tá? Então eu escolhi um fornecedor. Eu parti direto, tá, pessoal? Só para relembrar, né, que eu fiz requisição, não fiz cotação. Já estou vindo direto. Estou confirmando a data limite e vou incluir alguns itens aqui. Então eu tenho itens de requisição. Então eu pesquisei aqui os itens de requisição. A pesquisa é de item de requisição. Então quer dizer o seguinte, aqui são todos os itens, ó. Da requisição 1 são esses, tá? Da requisição 2 é esse, da 3 é esse. Então o que que eu vou fazer? Eu vou comprar só as areias, tá ok? E eu não quero, eu vou acabar não comprando a luva de vaqueta,
porque eu quero ver o que acontece. Depois eu vou fazer a segunda F comprando o capacete, só pra gente entender bem o fluxo de fazer a F direta, tá? Então, os 3 itens aqui eu estou colocando, seleciono eles, tá? Vou determinar o preço que eu vou pagar em cada um, por exemplo, 55. Isso aqui já está combinado, que isso não é uma cotação, né? Eu já estou fazendo a compra porque eu combinei com o meu fornecedor já esses preços, então já está aqui. As quantidades também, mas nossa, eu não vou comprar 4,41, por mais que a requisição foi feita. Depois da requisição eu descobri que eu tenho que comprar só 4, 6 e 4. Então posso abrir aqui. Aqui não edita a quantidade, mas aqui edita. Ó. Clica em detalhes. 4. Vou aceitar 4. Para menos edita, tá, pessoal? Não edita para mais. Para mais tem que fazer uma outra requisição com a quantidade adicional e colocar os 2 itens aqui, tá bom? E vou comprar 4 também. Mas é interessante ver isso aqui porque vai ficar um saldo, né? De areia que não foi comprado, né? Porque eu pedi 4,41 e estou comprando 4, né? Tá? Então eu preenchi aqui os itens, aí eu vou falar as informações ao fornecedor, eu vou escrever alguma coisa aqui para ele, como a gente sempre tem que ter alguma mensagem para ele, segue a F ou alguma mensagem quanto ao horário da obra, alguma coisa desse tipo. E tem que escrever a compra aqui, areia, tá? Vou confirmar a data limite, vou vir no financeiro e vou gerar as contas. Então, por exemplo, essa compra tá dando um valor, tá, de 840. Vamos supor que ele fez 840 e me deu R$ 40 de desconto distribuído. Então, vem distribuir valor sobre o valor total, distribuir R$ 40 de desconto. Tá, então ele diminuiu para 800, 840. O que é essa distribuição? É uma pergunta bem frequente. Ó. Tá vendo que o valor aqui é 260 e passou para 247,62? É que aqui em detalhes, ó, foi lançado 12,38. Então o que eu fiz? Quando eu coloquei R$ 40, ele pegou pelo valor, pelo total parcial aqui, ele viu, 220 é quantos por cento de 840? Tantos. Então ele pegou esse percentual vezes R$ 40 e deu de desconto aqui nesse item. Aí o 360 sobre 840 distribuiu. Então distribuiu dessa forma. Se eu quiser tirar o desconto, como é que funciona? Distribuir, deixa zerado e clica OK. Então aí ele distribuiu zero. Então você removeu o desconto, entendeu? Se eu quiser voltar, eu distribuo 40. Então você distribui novamente se você quiser tirar o desconto, tá? Importante só salientar o seguinte: tudo aqui tem frete, né? E vocês vão ver que aqui no financeiro tem também aqui, ó, limite máximo de impostos adicionais e limite máximo de acréscimos. Frete também pode ser acréscimo ou frete pode ser distribuição. Quando é um e quando é outro. Frete é distribuição quando, tipo assim, o cara vai me emitir uma nota de R$ 800 e dentro dela tem frete. Então vamos supor assim que ele vai me emitir uma nota de 850, onde esse é o valor dos produtos. Ele me deu R$ 40 de desconto e dentro da nota fiscal que ele vai me emitir tem R$ 50 de frete. Então eu vou pegar o frete e vou distribuir R$ 50 pelo valor total ou pela quantidade, pelo unitário, depende. Então, ó, meu documento, a minha nota vai vir de 850. Por quê? Porque ele vai me fornecer 840 de produto, me dá R$ 40 de desconto e me acrescentar um frete numa única nota. Tá? Se esse for o caso, ok? Não é esse o caso, é frete a mais. Então, eu venho aqui e vou falar assim, ó, beleza, nessa compra de 850, eu vou dar de disponibilidade R$ 100 para... Como o frete já está embutido, vamos supor assim, para o chapa, que eu vou ter que pagar um chapa adicional. Eu vou pagar para outra pessoa descarregar. E se essa fosse uma compra fora do estado, eu também calcularia, por exemplo, quantos... Eu tenho R$ 850, vamos supor que eu tenho que pagar 10% de diferencial de alíquota. Então eu preciso de mais R$ 85 de diferencial de alíquota. Então esse é o limite máximo. Isso aqui simplesmente eu estou autorizando, porque lá na hora de receber essa nota fiscal, eu vou ter uma opção de gerar o financeiro do imposto adicional. E como eu já sei no ato da compra qual é o máximo que eu posso colocar, porque senão pode chegar a fazer a compra com 800
E a pessoa chega lá e aumenta mais R$ 800 de chapa. Fala, pô, mas dobrou e na minha cotação eu não considerei isso, entendeu? Então você coloca o limite máximo dos custos extras, que são fornecidos por outras pessoas, diferente do fornecedor do produto principal. Tá ok? Então eu estou colocando aqui um limite máximo de impostos, um limite máximo de acréscimos. Estou gerando aqui, vou gerar 4 parcelas, vencendo todo dia 20, tá ok? Então eu estou comprando esse produto parcelado em 4. A espécie financeira desse item é compra de mercadoria, tá aqui, ó. Vou confirmar ela, tá? Vou confirmar se está tudo certinho, ó. Tá confirmado o limite da entrega, tudo belezinha. E eu salvo. Tá? Então ele salvou, aí eu tenho como cancelar se eu quiser ou solicitar aprovação. Vou solicitar aprovação. Aí tá falando assim, ó, fornecedor não é qualificado, favor qualificá-lo antes de proceder com a F. Ok. Quem é o fornecedor? É o não informado nesse caso. Por que que ele está obrigando a qualificação? Porque aqui em sistema, parâmetros do sistema, tem um parâmetro aqui, ó, exigir preenchimento de avaliação e qualificação dos fornecedores. Então o sistema de qualidade está ativo, está sim. Se você não quer que tenha qualificação e avaliação de fornecedores, você marca não e ele não vai exigir mais. Mas no caso eu quero que tenha qualificação, eu quero que tenha avaliação dos meus fornecedores, tá bom? Então o que que eu tenho que vir fazer? Eu tenho que vir no módulo qualidade, procurar esse fornecedor e vou qualificar o fornecedor. Tá? Então, nova qualificação, de qual fornecedor eu vou pesquisar ele aqui. Ele não é qualificado ainda. Então tá aqui ele. Aí ele vai falar assim: o que que está perguntando? Foi feita a visita em loco? Não. Ou sim. Possui preço competitivo? Sim. Tem um histórico de atendimento de prazo? Sim. Dispensado de licença ou com licenças em dias? Não, ele não é. Ele está com licença em dias. Então ele está qualificado? Sim. Assim, fornecedor está qualificado. Qualificado. Pois apresentou as licenças. No caso aqui, pessoal, essas perguntas são simplesmente informativas. O que vale é só isso aqui, se ele é qualificado ou não qualificado, tá? Então, e essas perguntas são editáveis também. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com isso daqui, entendeu? Então, depois que eu qualifiquei o fornecedor, eu posso ir lá e voltar. Aquela autorização de faturamento está salva e ela não foi concluída, então ela vai estar em aberto. Então, em aberto quer dizer que a autorização de fornecimento está com status gravada, entendeu? Então, eu venho aqui em autorização de fornecimento, em aberto, ela está gravada, entendeu? Dessa obra, eu vou clicar. Ele abriu, aí agora eu venho e solicito aprovação. Então agora eu consegui, porque o fornecedor está qualificado, entendeu? Tá? Então, o que que acontece? Não tem o botão aprovar. Não, não tem. Por quê? Porque para aprovar uma F, é só se a gente vier no painel de aprovação de AF. Eu não vou aprovar ainda, porque eu quero aprovar mais de uma ao mesmo tempo. Beleza? Então, mostrei mais ou menos como é que faz. Se eu vier aqui em cancelar itens de requisição e ver, vamos dar uma olhada aqui como é que tá os itens dessa requisição aqui, ó. Por exemplo, ó, tá vendo que as areias não aparecem aqui? Não aparece porque elas estão na F ainda, entendeu? Então, como os itens estão na F, eu não consigo cancelar eles, entendeu? Se eu vier aqui em requisição em aberto, o status das minhas areias está em AF. Areias e EPIs estão em AF. Então tá lá em AF e o código da AF que eles estão. Então eles ainda não foram aprovados, entendeu? Porque se está em AF, está salvo, mas não foi concluído. Então eu não consigo ainda, nesse status em AF, eu não consigo cancelar parcial, entendeu? Nem aparece na lista. Aí assim que for comprada essa F, eu vou conseguir cancelar os itens, porque você lembra que eu coloquei 4 aqui, e coloquei 6 aqui, e 4 aqui. Então eu vou cancelar depois, tá? Então até aqui a gente fez então
uma AF para uma requisição sem a cotação, e nós não incluímos todos os itens, mas a AF, a requisição está o status em AF porque parte de seus itens estão em AF, tá? Eu vou, por exemplo, se eu não quiser comprar mais o capacete ou a luva, basta eu clicar aqui, selecionar e clicar. Se eu clicar aqui, eu cancelo esses itens. Vocês vão perceber que se eu clico nesse item, o botão não habilita e não habilita, porque eu não posso cancelar um item que esteja em AF. Agora aqui habilita. Então, se eu não quiser mais, eu posso abrir a requisição e cancelar o item integralmente, tá? Ou usar esse outro método que eu já demonstrei anteriormente, que é cancelar item de requisição e procurar esse item. Esse item de requisição aqui, que eu posso buscar ele e cancelar toda a quantidade dele, em vez de cancelar só parcial. Então, por exemplo, eu tenho como cancelar a luva e o capacete. Tá? Se eu cancelar toda a quantidade, ele vai sumir lá. Então eu vou cancelar aqui só para mostrar. Eu não vou comprar mais a luva, vou cancelar por aqui. Podia ter cancelado por lá também. Tá? Então eu vou cancelar o item. Ele não vai deixar, porque é o motivo, né? Então, se eu volto naquela minha requisição em aberta, que continua o mesmo status, né? E aí vai estar lá o histórico, o item está cancelado, que é a mesma coisa que se eu clicasse aqui e clicasse em cancelar o item, ele faria o mesmo procedimento, tá bom? Então é isso. Aí então eu vou fazer a compra desse capacete, eu vou fazer uma segunda F agora, onde eu vou fazer a cotação e eu vou juntar esse capacete que não foi incluído na F anterior com os cimentos dessas duas. Então eu vou matar duas requisições e meia, vamos falar assim, com uma cotação só, tá? Então vamos fazer agora. Vem cotação, vem o Inova, novo, 1.2019, abro. Vou adicionar os fornecedores, vão participar da cotação. Então, não informado. Vou pegar. Como eu não cadastrei os fornecedores, eu vou pegar três aqui, por mais que os nomes sejam meio estranhos, né? Vocês precisam cadastrar antes. Vou incluir os itens que vão participar dessa cotação. Então, para essa obra tem os 3 itens. Ó. Aqueles outros itens que já estão em AF não entram. Então entrou aqui, né? Então tá pedindo e tô querendo o preço para os 3, né? Que estão participando aqui. Tá? Eu posso já. Então a primeira coisa que a gente faz é salvar essa cotação. Então eu salvei ela. Não consigo solicitar aprovação com tempo. Para que eu salvo? Quando eu salvo, ele me libera esse botão. Exportar planilha, tá? Então ele exporta uma planilha Excel. Que a gente usa ela para trazer de volta os preços. Como que funciona essa planilha, tá? Ela funciona assim. Eu consigo. Por que a gente optou por essa planilha do Excel aqui? Porque muitas vezes os preços vêm em PDF. Lógico que para 3 itens vai ser mais fácil você ler a cotação e simplesmente digitar R$ 15 no capacete, R$ 25 o saco de cimento. E o fornecedor me deu R$ 10 de desconto e me deu alguma observação. Desconto à vista. Tá? Alguma coisa desse tipo. Tá, ok? Então, lógico que para um item simples a gente faria assim. Mas a gente fez Excel por quê? Porque existe a solução do Office 365 que transforma imagens em planilhas, né? Então você pode copiar e colar os preços aqui, tá? Então você pode utilizar de recursos de converter PDF em Excel e copiar e colar os itens. Você só precisa que o fornecedor te mande na mesma ordem, pelo menos, né, para você conseguir colocar isso certinho. Tá, ok? Então você pode usar ferramentas de conversão. Por exemplo, eu gosto muito dessa ferramenta chamada I Love PDF, que converte PDF de XLS
ele converte um PDF para Excel. Então, você recebe a proposta no PDF, ele converte e você pega os valores. Se tiver na mesma ordem, você organiza a planilha, copia e cola na nossa. Aí da nossa você clica em salvar. E aí você pode simplesmente vir aqui. E aí você clica em editar. E vamos importar ela, né? Então tá aqui em downloads, né? Que eu tinha baixado, a cotação 2019. E aí, ó, ele coloca aqui, tá? E aí tem que clicar nesse botão do lado aqui. Aí ele pergunta, de qual fornecedor é? Eu falo, do Prefeitura de Dourados. Então, pessoal, aí eu vou importar a planilha, clico em importar, ele pergunta qual fornecedor e ele vai alimentar. Um fato é que muitas vezes vai acontecer assim, fala assim, mas não calculou nada, tá? Isso é proposital, porque quando você tem muitos itens e para cada vez que eu for colocar, ou você vai ficar calculando a tabela inteira, demora. Então a gente deixa você preencher tudo. É a hora que você quiser que ele calcule e você clica em calcular. Aí ele calculou, aí ele colocou aqui os valores, percentual, tudo, né? Então vamos começar a interpretar o seguinte, essa planilha aqui. Então, por exemplo, essa planilha interpretada primeiro item capacete, cimento, cimento. Preço do primeiro fornecedor 15, do segundo 25, pro primeiro item 15, pro segundo e terceiro 25. No segundo aqui 20, 20, 20. No terceiro 25, 18, 18. Aqui eu tenho uma incidência percentual que esse item representa na compra. Então esse capacete representa 1% da compra. O segundo cimento representa 19 e o terceiro representa 8. Tá? Então esse item aqui é meio irrisório. Tá? Isso que está querendo dizer pra gente. Então eu posso salvar aqui. E eu posso imprimir um relatório aqui da cotação ordenada por valor, que eu acho legal esse relatório, só para dar uma olhada. Então tá aqui, ó, os itens de maior peso, ó, de 80, tá ordenado por valor para a gente saber os melhores. Tem os resumos aqui, tem o custo. Então tá tudo bonitinho. Isso aqui é um espelho da tela, tá? Então se você precisar entregar para o seu chefe, você vai entregar isso aqui para ele, tá? Eu posso voltar a editar aqui e vou clicar para o software me ajudar aqui a escolher, selecionar custos mínimos. Então tudo que está verde aqui foi o que ele escolheu como menor preço, tá, ok? Então ele escolheu o cimento 18 e 18 aqui, né? E o último item 15 ele selecionou. Quando eu mandei exibir o relatório aqui, ele reordenou a lista, tá bom? Então o capacete aqui que é 1% ficou meio irrelevante nessa compra, tá ok? E o cimento a 18 foi a melhor compra possível aqui. Então selecionando assim ele dividiu. Dividindo aqui o custo mínimo é 2.805. O meu total selecionado, o meu total da compra ficou 2.805. Porque eu dividi a compra em dois fornecedores. Mas eu não quero dividir a compra em dois fornecedores. Porque é muito pouca diferença eu pagar R$ 10 a mais aqui, de 2.805 para, se eu simular aqui, 2.815. Tá? Porque esse item é meio relevante na compra. Então eu prefiro dessa forma. Esse total selecionado que tem aqui é o seguinte, eu quero analisar só esses dois itens aqui, se eu fiz a melhor compra. Então eu fiz, ó, pro selecionado 2.790 com 2.790. Quero selecionar só esse item aqui, 540 para 540, tá? Esses itens eu não pedi lá no orçamento, entendeu? Então por isso que eles não estão com o valor aqui. Eu nunca comprei eles também, então eu consigo ver também o valor de orçamento e comparar todo mundo aqui. Então selecionado é para eu fazer alguns estudos assim de alguns itens que estejam selecionados para eu analisar aqui em vez de analisar a soma do todo. Porque eventualmente esse cara aqui não fornece o capacete e os outros fornecem. Então eu quero fazer análise sem o capacete para decidir se o capacete continua ou não nessa cotação. Se eu achar que o capacete tem que sair dessa cotação, eu seleciono ele e excluo ele da lista. Quando eu salvar, ele posso incluir em outra cotação na próxima também. Tá? Então esses são as formas de definir aí a questão da compra
na cotação. Então eu vou selecionar custos mínimos, vou escolher esse, vou deixar tudo no mesmo fornecedor. Então eu escolhi apenas um fornecedor e vou falar ainda que ele me deu aqui mais um descontinho aqui de, vou falar que ele me deu 10% de desconto. Então ele calculou aqui 281,50 de desconto, tá? Isso fez com que minha compra de 2.815 passou para 2.333,50. 2.533,50. Ok? Aí eu posso então salvar e solicitar aprovação. E aí se eu falar, vou deixar aqui pro meu, que eu não tenho permissão. Se você não tem permissão, esse botão não aparece. Ah, onde é que o chefe consegue ver? Ele abre aqui cotação em aberto, né? Aí ele vai ver que tem uma cotação em aberto aguardando aprovação aqui, ó, porque ele consegue ordenar pelo status. Então, ele pode abrir ela pelo link também, ó. Só clicar ali, ele abre. Ele analisa, ele pode imprimir o relatório, a cotação direto assim, na ordem, tá? Ela foi criada. Ou ele pode abrir ela na ordem por valores, ele que escolhe. Só muda a ordem um relatório do outro. Então tá com status aqui e aqui ele já sabe que esse item foi comprado a maior, tá bom? Aí no caso aqui, então no caso eu vou aprovar, né? E estando aprovado, eu posso gerar Fs. Esse botão cancelar item não comprado não vai funcionar aqui porque não tem nenhum item comprado ainda, né? Ele serve para o seguinte, eu cotei e só fiz a F desses dois aqui e não fiz um terceiro, que eu dividi a compra em mais de um fornecedor. E aí eu quero tipo eliminar cancelar um item que não foi comprado, então eu venho aqui, só serve quando está parcialmente atendido, tá? Até se eu clicar aqui não vai fazer nada. Não é possível, por nenhum item foi comprado, tá? Então eu vou gerar a F aqui para o único fornecedor que tem. Se tivesse mais de um, ele abriria para fazer de um, aí voltar a fazer do outro. Aí ele abre já tudo preenchido com os valores, ó, com um desconto que eu recebi já, com tudo mais fácil. E eu tenho que falar para onde vai entregar, no endereço da obra do cliente, para onde tem, para quem vai faturar, né? Quem vai ser o nome que vai pagar esse boleto. Confirmar a data de entrega que vem lá já do sistema. Eu falo, essa data tá certa ou não, tá? Escrever informação ao fornecedor e o resumo: cimento e capacete. Aí eu venho pro financeiro, vou gerar também. Eu posso criar as parcelas uma por uma, colocando, vai vencer dia 15, um valor de 2.000 e mais dia 22 o restante aqui de 533,50, tá? Não vai ter nenhum acréscimo, nenhum imposto adicional. E isso aqui também é uma compra de mercadoria. Então, eu clico, confirmo espécie. Se fosse uma locação de equipamento, teria que usar locação de equipamento. Se fosse prestação de serviço, teria que usar prestação de serviço aqui, tá? Tá, ó, folha de pagamento prestadora, entendeu? Deixa eu digitar serviço aqui. Ó, empreitada. Tá, então tem vários itens aqui, né? Você pode escolher o que mais se assemelha aqui ao seu. Se não tiver, o seu você pode criar também. Você pode salvar a F aqui e depois vir editar, entendeu? Aqui é a medição de contrato, despesa, tá? Então você conseguiria marcar o que que é. Então compra de mercadoria no caso aqui. Vou salvar, vou solicitar aprovação. Aí eu já tenho duas AFs para aprovar, né? Então só vim aqui em aprovação de AF. Então começa a ficar aqui pro meu chefe, né? Para ele dar uma olhada. Aqui eu consigo ver uma prévia das duas. O que vai ser enviado para o fornecedor. Esse é o documento de autorização de fornecimento. Tá? Então, por enquanto está inválido, enquanto não aprova, tá? Então tá lá o desconto, o frete, tudo que foi considerado nessa F, tá? E ele, ó, são duas AFs num único arquivo, tá? Ele gera um arquivo com todas.
E aqui aquela observação da obra que a gente criou lá no começo, que pode alterar a qualquer momento. E aí eu posso aprovar. Em aprovando, ele envia o e-mail. Ele envia o e-mail para os fornecedores. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tem um. Se ele não enviar, deu algum problema, vocês podem consultar aqui a fila de e-mail. Tá aqui, ó. Ele não enviou aqui. E aí, se eu tentar atualizar a fila, ele não vai dar certo porque o e-mail não está configurado, ó. Servidor de e-mail não configurado. Então ele vai ficando. O dia que você configurar, ele vai mandar tudo, tá? O servidor de e-mail configurado aqui no Evolp Engenharia, aqui, ó, nessa tela, bem aqui na primeira. Então eu não configurei de propósito, né, porque isso são tudo teste, né, não tem por que eu mandar. Então, toda vez que tiver algum probleminha com o e-mail, vocês podem acessar a fila de e-mail, mandar enviar agora, cancelar ou atualizar a fila aqui para vocês verem o que está acontecendo. Tá bom? Então, feito aqui, a gente fez então autorização de faturamento, já autorizou. Se eu vier aqui em pendentes agora, né? Tem as duas autorizações pendentes. Se eu voltar para minhas requisições em aberto, eu ainda tenho uma F, por quê? Vamos abrir, vamos ver por que essa requisição não sumiu. Não sumiu porque eu comprei parcialmente, ó. Tá? Foi parcialmente concluído. Então teve uma concluída que eu comprei tudo e outra que eu comprei só 4, né? Eu não comprei tudo. Se eu quiser ver, eu posso simplesmente clicar nesse link aqui. Ele me leva para a F em questão para eu dar uma olhada quanto que foi comprado, ó. Tá? Se eu cancelar a F, ela vai cancelar aqueles itens lá. Então eu posso vir cancelar itens de requisição agora, que eu não vou comprar mesmo aqueles excedentes, né? E aí eles me apareceram aqui os itens que não estavam quanto estava no processo de AF. E a quantidade pendente é essa, e ele me traz exatamente a quantidade pendente como opção para cancelar. Então eu vou falar assim que foi ajuste de quantidade no momento da compra. Tá, eu cancelo aqui. E aí eu posso vir em requisição em aberto. E aí não existe mais requisição em aberto. Tá? Se eu vier para o cadastro e pesquisar aqui em cadastro e requisição, vai ter aquela que é da areia dos EPIs, onde as quantidades agora passam a ser, tem uma diferença percentual, mas as quantidades passam a ser as quantidades que realmente foram compradas, ó, concluída no prazo, concluída, e o status aqui passou para F enviada, tá? Então é assim que funciona para cancelar, para ajustar, para continuar, para conferir, tá? Esses são os procedimentos. Então eu vou encerrar até aqui. Aí no próximo vídeo eu vou ensinar a fazer o recebimento da nota lá na obra e cuidado financeiro dessas AFs, tá ok? Obrigado, pessoal, até o próximo.